Boa noite a todos, muito boa noite, obrigada aqui por estarem comigo nessa última live do Combo Prosperidade. Última live porque eu vou viajar amanhã de férias merecidas, então vai demorar um pouquinho para eu voltar a retomar as lives. Mas eu pretendo estar, como eu já falei, mais presente aqui, conseguindo ter assim uma constância de lives para vocês. Para mim é muito prazeroso, na verdade, poder falar, poder expor o meu conhecimento, poder expor a minha experiência. Eu sempre adoro. Mas como eu vou viajar, eu marquei ali 3 semanas seguidas e chamei de Combo da Prosperidade para poder ter uma boa desculpa para estar com vocês. E aí hoje eu achei que seria uma boa ideia conversar sobre ansiedade, né, pessoal? Que é um tema super complicado, né? E muito presente. Então deixa eu dar um alô aqui, Renata, Wellington, Lucille. Boa noite, pessoal. Clarita tá aqui, que bom. Muito bom, gente. Clara, Mica, que delícia. Boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Então, como eu tava falando, né? Eu tava assim pensando bastante qual seria o tema de hoje, qual seria o terceiro tema desse combo. E assim, eu sinto que a gente precisa muito falar sobre ansiedade, porque eu tenho feito muitas leituras, né? Eu sou uma leitora de aura, né? Alguns de vocês talvez não saibam disso. Camille, que bom que você tá aqui. Um beijo. Oi, Clarita. A ansiedade é um tema muito mencionado pelas pessoas, né? E quando a gente lê sobre ansiedade, a gente descobre, assim, que existem camadas tão profundas nesse assunto da ansiedade, mas ao mesmo tempo ela é um estado de espírito tão difícil de administrar, né? De sentir, de aguentar, assim, só de falar meu coração fica tenso, só de falar eu sinto assim um aperto na minha garganta, um aperto no meu coração, uma aflição no meu estômago, só de falar a palavra ansiedade, só de falar a palavra ansiedade eu já sinto a ansiedade, né? Então não é fácil lidar com a ansiedade. Então, apesar de que dá para estudar esse assunto e dá pra gente realmente tratar disso e cuidar disso, não é fácil lidar com isso no dia a dia. Porque a ansiedade, pessoal, e é isso que a gente mais vai falar aqui hoje, ela é uma bola de neve. Ela é uma bola de neve acumulada de tensão. Então, quando você chega no nível da ansiedade, você já está num alto grau de estresse, né? E quando você chega numa síndrome do pânico, aí essa ansiedade já virou um problema crônico, né? Então, a gente vai... Eu vou trazer aqui aquilo que eu tenho aprendido com essas leituras que eu tenho feito sobre esse tema ansiedade. E aí a gente vai começar, na verdade, a live linkando isso com prosperidade, porque o link é muito maior do que parece. E a gente vai fechar com uma meditação. E a meditação que eu preparei hoje, ela é uma meditação muito, muito simples e curta, que se você é uma pessoa que sofre de ansiedade constantemente, ou até se você é uma pessoa que não sofre constantemente, mas sente esse problema pontualmente, essa meditação simples pode te ajudar, tá? E aí eu vou querer dar algumas dicas de como lidar com isso. Eu, pessoalmente, não me considero uma pessoa ansiosa, sabe? Graças a Deus, eu me considero uma pessoa estressada, que é um certo nível de ansiedade, né? Como se estresse fosse 1 grau e a ansiedade já fosse 1 grau um pouco maior, porque a ansiedade, ela contém muito estresse. O estresse não necessariamente contém a ansiedade, pode conter como pode não conter. Eu sou uma pessoa que tendo a gostar de estresse, como se o estresse me mantivesse atenta. O estresse, sabe assim, quando a pessoa tem um vício de adrenalina e fica pulando de paraquedas o tempo todo? Tem as pessoas que têm vício em estresse, né? Elas gostam daquela tensão que mantém elas vivas e acordadas, né? Eu tô sempre com pressa, por exemplo. Esse é um vício que eu tenho, o vício da pressa, o vício da tensão, o vício do estresse. Como é que se dá um vício desse, né? Porque na ansiedade também, o corpo também vicia na ansiedade, né? O corpo, toda a parte fisiológica, tá acostumada a responder de uma determinada maneira, né?
tá acostumada a ter um fluxo aqui que injeta determinados hormônios e injeta determinadas adrenalinas, dependendo de como você age na vida. Se você pede para o corpo uma constância de estresse ou uma constância de ansiedade, o corpo vai se acostumar a te dar essa constância de estresse, essa constância de ansiedade. Eu não tenho uma constância de ansiedade, mas eu tenho uma constância de estresse e eu vejo claramente que é uma escolha ainda, que me dá um certo rush, assim, me dá um certo tesão, assim, né? Então eu ainda eu só escolho diminuir isso quando eu vejo que realmente está me afetando. Muitas vezes eu ainda deixo rolar. Mas a ansiedade é uma coisa que afeta muito quando acontece, né? Então a gente vai falar de prosperidade para abrir para a relação que isso tem com ansiedade e vai fechar com uma meditação para que você possa estar utilizando isso no seu dia a dia, se a ansiedade for algo que te acompanha muito ou mesmo que se for algo que te acompanhe de vez em quando. Mas antes da gente realmente entrar e mergulhar no assunto, vamos dar uma boa noite para minha tia Eneida, querida. Leila, boa noite. Maúcha, obrigada, meu amor, por estar aqui comigo sempre. Patrícia, bem-vinda, Patrícia. Mari Sartori. Clara, outra Clara. Clara, já ia falar seu nome errado aqui, mas tá aqui. Cata, boa noite, amore. Fernanda. Olha, o Caminho do Sim, gostei muito desse nome. Carmen, que saudade, Carmen do Porto de Luz. Um beijo, minha amada querida. Eu tava pensando em você hoje. Carmen. Dá um beijo aí em todos aí. Michele, Juliana, Bita. Ok, pessoal, muito boa noite, super obrigada, tá? Se puderem tirar uma foto minha aqui da live e encaminhar para recomendar essa live para quem não estiver aqui comigo ao vivo ou até para poder assistir depois, eu agradeço. Então vamos lá. Então primeiro vamos falar um pouquinho de prosperidade, né? Para depois fazer o link disso com a ansiedade, né? Vamos relembrar aqui alguns conhecimentos sobre prosperidade que eu sempre trago e talvez vocês já tenham ouvido e é sempre bom ouvir de novo, tá? Prosperidade, ela prosperidade, assim, eu vou falar de uma forma diferente até. Prosperidade, gente, é muito mais do que você ter dinheiro, é muito mais do que você ter o que você quer. Prosperidade é muito mais do que isso, né? Você ter uma certa quantidade de dinheiro confortável é uma riqueza financeira. Prosperidade é muito mais do que riqueza financeira. Prosperidade é riqueza em todos os níveis, tá? E a prosperidade, ela só acontece realmente quando você tem um nível de conexão com a verdade pura do real espiritual suficientemente forte. Porque quando você não tem uma conexão suficientemente forte, você pode até ter riqueza, mas você está tendo riqueza para fugir do medo da pobreza, né? Que é uma frase que eu sempre gosto de repetir do meu mestre Prem Baba. O milionário tende a ser vítima da escassez porque ele tem R$1 milhão no banco, não porque ele é rico, e sim porque ele está fugindo do medo da pobreza, né? Então, a prosperidade, para ela realmente se instaurar na sua presença encarnada, ela precisa de conexão, ela precisa de via, tá? Porque a prosperidade, ela é uma inteligência maior. E quando a gente vibra na escassez, a gente corta as conexões com essa inteligência maior. Quando a gente vibra na abundância, a gente retoma essas conexões com a inteligência maior. E dentro do estudo do Dinheiro e Espiritualidade, que é o meu grande estudo, que é o meu curso, a gente estuda bastante o paradigma da escassez, né? E a gente estuda que a escassez, ela não é só uma crença que te limita. A escassez é uma vivência que você teve, que na maior parte das vezes é baseada numa grande escassez de amor, de afeto, de amparo, tá? Essa escassez vivida, e às vezes é uma escassez financeira vivida mesmo, né? Mas mesmo que não haja essa escassez financeira vivida, há a escassez do amparo e do amor, e essa vivência escassa marca muitas partes da nossa essência que ficam então identificadas com uma falta. Vai faltar porque já faltou, né? Então a gente fica pendurado nesse paradigma da escassez porque a gente não conseguiu ainda perdoar e integrar o passado.
e quando a gente está pendurado nesse paradigma da escassez, a gente corta essa conexão que vai nos levar para a prosperidade. Então, o que é a prosperidade? São os códigos da prosperidade. Os códigos da prosperidade é você entender o seguinte. Primeiro, Deus é um homem barbudo com cajado lá no céu, decidindo quem está certo e quem está errado? Deus é uma matemática universal. Para poder botar em poucas palavras, né? Para a gente poder filosofar um pouco. Deus é como uma supra-inteligência, uma supra-consciência. Deus é sincronicidade. Dentro de uma matemática universal da qual a gente está experienciando aqui. Eu sempre digo isso, porque a gente precisa entender melhor. Tentar colocar em palavras mais concretas do que a gente está falando aqui em termos de espiritualidade, né? Então, para mim, Deus é a supraconsciência e nós somos as diferentes pequenas manifestações de consciência. Eu sou um pedaço de Deus, você é um pedaço de Deus. E a gente está aqui fazendo uma experiência para experienciar esse pedaço da divindade que cada um de nós carrega. E esse pedaço da divindade, ele não é perfeito, ele não é iluminado, ele é um pedaço para ser experienciado, que tem sombra e que tem luz. E que está em constante evolução. Ou seja, eu estou falando que Deus está em evolução, né? Minha missão, meu propósito é ser esse pedaço de Deus chamado Amélia. Minha missão é aprender o que eu vim aprender e ensinar o que eu vim ensinar. Minha missão não é ser uma leitora de aura, ser uma psicanalista, ser uma palestrante do curso Dinheiro e Espiritualidade, não. Minha missão é ser Amélia. E dentro de ser Amélia, eu vou experimentar as minhas qualidades e eu vou evoluir os meus defeitos. E se isso se encaixa em ser leitora de aura, melhor para mim, né? Então, minha missão é ser esse pedaço de Deus que eu carrego. Quando eu consigo viver a minha missão, quando eu consigo viver o meu propósito, eu tenho uma matemática que me acompanha e me leva para frente para eu seguir esse propósito sem esforço, através da lei da atração. A lei da atração é tudo é energia e toda energia atrai outra energia igual. Então, a minha frequência está atraindo constantemente tudo aquilo que essa minha frequência veio experienciar. Isso é prosperidade. Então, prosperidade não é você ter tudo belo o tempo todo. Prosperidade é você ter tudo encaixado em você o tempo todo. Então, há sofrimento, mas não há sofrimento desnecessário. Porque o sofrimento é um sofrimento que está te levando para cima, e para cima, e para cima, e para criar mais e mais e mais vida. E você sabe disso. Você se sente preenchido, você não está perdido. Você cai e você não se incomoda de ralar o joelho, porque você está entendendo o propósito que está por trás daquele machucado e daquela queda que você teve. A maior parte da humanidade não está nesse fluxo, porque a maior parte da humanidade não vive a própria essência. Por isso que tem esse curso que eu criei, chamado Caminho da Essência, que eu vou lançar ou é para junho, ou é para o segundo semestre. Eu ainda estou vendo minha agenda, que é muito complexa a minha agenda. Mas esse curso, Caminho da Essência, é para isso. É para você ver quais são as mentiras que você está contando sobre você mesmo e quais são as verdades que está faltando você enxergar para você ser livre para viver esse propósito, né? Então, a maior parte das pessoas não está livre para viver esse propósito e não está conectada com a prosperidade. Por quê? Porque não está vivendo a própria essência. Por quê? Porque não conhece essa essência. Porque esqueceu dela. Porque desconectou dela em algum momento. Porque aquela essência não se fortaleceu o suficiente e você preferiu criar uma outra personalidade. Eu sempre conto a minha história, que até os 28, 29, 30 anos eu vivia, né? Para quem me conhece daquela época, eu vivia no mundo corporativo. Eu era uma Amélia muito diferente da Amélia que eu sou hoje. Eu estava tentando me encontrar, mas eu estava muito perdida de mim. Então eu criei um personagem do qual eu achava que era um personagem real, do qual eu nunca conseguia alcançar. Eu sempre me sentia mal porque eu nunca conseguia alcançar aquela Amélia, porque aquela Amélia na verdade não existe. Eu sou outra Amélia, né? E claro que isso aqui é uma complexidade que faz parte também dos nós kármicos que a humanidade carrega. Faz muito tempo que a gente se perdeu da essência. Dizem que foi em Adão e Eva que a gente se perdeu da essência, quando Eva, na metáfora do simbólico, foi atrás demais e acabou se perdendo da essência. Então,
assim, é um karma planetário esse da desconexão da essência. Então, não é que estamos errando, é que estamos ainda tentando recuperar isso, né? Então, em algum momento, eu me desconecto de mim mesma porque aquilo ali, eu não estou sabendo viver daquela maneira. Então, eu vou utilizar as referências que eu tenho da minha cultura, da minha educação e dos valores que são colocados em cima de mim para eu tentar criar alguma idealização minha, né? Só que aí, eu até, nessa criação dessa idealização minha, eu até mantenho algumas coisas saudáveis, né? Mas eu não tô totalmente nesse fluxo da prosperidade, eu não tô totalmente conectada com os códigos da abundância e da prosperidade, porque eu ainda tô batendo muita cabeça e trabalhando contra a minha própria essência, sem saber, sem perceber, né? E aí, gente, o que acontece então com a ansiedade, com a tal da ansiedade, que é o tema que eu realmente quero trazer hoje, né? A ansiedade é o seguinte, gente. É o grande mal desse século, é a grande doença desse século, é a ansiedade, né? O que acontece? A ansiedade, ela tem um núcleo, tá? Um núcleo. Eu já falei que ela é uma bola de neve. Essa bola de neve, ela tem um núcleo, ela tem um centro, que é o alvo da questão. O núcleo, o alvo da questão é um trauma. É um trauma. O núcleo da ansiedade é um trauma. Um trauma que pode ter sido uma violência, que pode ter sido um abuso, que pode ter sido uma falta, que pode ter sido um acidente, que pode ter sido uma vivência de ver adultos sofrendo, uma vivência de ver coisas ruins acontecendo. Às vezes não é nem um trauma que acontece com a gente, às vezes é um trauma que a gente está vendo o tempo todo acontecer, mas é um trauma, tá? E esse trauma, ele normalmente demora para ser trabalhado, porque os traumas, eles machucam tanto que a gente tende a guardá-los e não encará-los, porque encarar um trauma dói. E a gente evita a dor, porque dor dói, né? Então a gente evita a dor, então a gente tende a guardar os traumas para o momento que a gente estiver preparado. Só que muitas vezes esse momento não chega, porque a gente tem tanto medo daquela dor que a gente vai empurrando ele cada vez mais e ele cada vez mais. Então o trauma acontece e a gente, de uma maneira, por defesa, empurra ele para um esconderijo. Quando a gente empurra ele para um esconderijo, a gente precisa desenvolver determinadas camadas acima dele para poder escondê-lo, né? Porque na metáfora, como é que eu escondo uma coisa dentro de mim? Eu preciso enrolar ela num papel, num esconderijo, né? Então, meu trauma está aqui, por exemplo, teve falta financeira na minha família e eu vi meus pais sofrendo muito por vergonha e por falta de dinheiro. Esse é o trauma, né? E eu quero esconder esse trauma, porque eu não sei lidar com o tamanho dessa tensão, eu não sei lidar com isso, né? Para eu esconder esse trauma e botar papel em volta dele para ele ficar disfarçado, eu crio algumas camadas. Por exemplo, uma camada de amortecimento, como se fosse uma injeção de morfina, para eu sentir menos, para eu não sentir tanto. Essa é uma camada comum. Como é que a gente amortece? Vendo muita televisão, jogando joguinho, comendo, comprando, falando, transando muito, né? Compulsões. Uma camada de compulsão, por exemplo. Eu crio uma camada de compulsão aqui em volta que eu me amorteço, para não entrar naquele núcleo. Outra camada que eu crio, por exemplo, uma camada da mentira, por exemplo. Não, meus pais agora já estão bem. Eles já não passam mais por essa situação financeira. Esse problema já não existe mais. Eu não tenho mais esse problema. Por exemplo, uma mentira. Porque a pessoa tá carregando esse problema ainda dentro. Por mais que fora talvez ele tenha sido resolvido, dentro ela tá carregando. Ou vamos dizer que fora não tenha sido resolvido, a mentira que ela vai contar para ela mesma é: nossa, realmente meus pais estão sofrendo muito por falta de dinheiro, mas eu tô bem. Ou eu nunca vou passar esse problema. Não sei, algum tipo de mentira, é mais uma camada. Outra camada, muito comum e difícil de identificar: o orgulho, a arrogância. Uma arrogância disfarçada, né? Por exemplo, em força. Isso é orgulho. Eu me finjo muito forte. Eu me convenço de que eu sou muito forte, mas é uma camada, na verdade, chamada de arrogância.
Não é que a força é uma arrogância, tá, gente? Eu tô aqui dando um exemplo de alguém que tá inventando que tem uma força, mas na verdade o que ela tem é um orgulho, ela é orgulhosa. Ela tá querendo se sentir superior. É uma camada. Nesse exemplo, né, eu tô dando essas camadas como exemplo. Mas sempre tem, em todos os exemplos, a camada do medo. É uma outra camada que defende o meu núcleo, que protege o meu núcleo, que disfarça o meu núcleo. Por quê? Porque o medo é assim, não entra aí. Não entra aí que vai dar ruim. O medo, ele é um termômetro incrível, ele é um termômetro muito inteligente. Porque quando a gente tem medo, a gente não vai. A gente não vai. Você tá numa, sei lá, numa floresta e você dá de frente para um urso, o seu medo vai dizer para você o que você tem que fazer. Fica parado. Fica parado, não se mexe. O medo, ele é muito ágil, né? Só que depois de um certo tempo essa conjunção aqui vira uma cagada danada, entendeu? Mas enfim, aí você também tem a camada do medo. Então nesse meu exemplo eu dei aqui tipo 4 camadas que estão escondendo esse núcleo, porque era um núcleo muito problemático para mim. A camada da compulsão, por exemplo, jogar joguinho para não olhar a dor. A camada da mentira, não, tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo. A camada do orgulho, não, tá tudo, eu sou forte, eu sou maravilhosa, eu sou bem resolvida. E a camada do medo, não entra aí que esse lugar é perigoso, né? Então agora eu tenho o meu núcleo e 4 camadas, né? Essas 4 camadas, então, são para eu evitar olhar aquele meu problema. Porque aquele problema é difícil de ser olhado. É difícil mesmo de ser olhado, tá? E aí, passam-se anos e eu não olho. E mais anos e eu não olho. E aí, aquele núcleo, ele aumenta. Porque conforme eu não vou cuidando dele, ele vai ganhando energia. Porque ele vai ganhando informação. Eu vou protegendo ele cada vez mais, então ele cresce. Ele continua super protegido, mas ele vai ficando cada vez maior. Conforme eu não vou olhando para as minhas dores, conforme eu não vou olhando para os meus traumas incham, porque eles ganham energia desses mecanismos, de outras coisas que vão se acumulando, de outros problemas que são parecidos e entram dentro do mesmo núcleo. Então ele ganha energia. Tudo que você não olha vai ganhando cada vez mais energia e vai ficando cada vez maior. E quando isso vai ganhando energia e vai ficando grande, as camadas vão ganhando energia e vão ficando grande, aí entra uma nova camada, chamada ansiedade. A camada chamada ansiedade, ela existe como sendo a camada final para evitar a qualquer custo que você entre nessas outras camadas. A camada da ansiedade, ela é o medo do medo. O medo do orgulho, o medo da compulsão, o medo da mentira. A camada da ansiedade, ela tá apavorada com esse conjunto que você criou. Porque você dentro de você sabe que você criou isso aqui tudo. Você não sabe conscientemente, mas inconscientemente você sabe. Então você tá apavorado. Porque você, além de ter que entrar naquele núcleo, você ainda vai ter que entrar no medo, vai ter que entrar no orgulho, vai ter que entrar na mentira, vai ter que entrar na compulsão. Então a ansiedade é o medo final. Tipo, ferrou, eu não vou dar conta de nada disso. Então deixa eu ficar muito, muito, muito tensa, porque tensa eu vou dar conta de tudo. Tensa e tenso eu vou conseguir segurar absolutamente tudo que eu precisar segurar para nunca ter que entrar em nenhuma dessas camadas. E você realmente não entra. Com a ansiedade, você não entra em lugar nenhum. Com a ansiedade, você fica só na ansiedade. E é uma loucura, porque é horroroso ficar na ansiedade. Mas ela garante que você não entre no medo, que você não entre na mentira, que você não entre na dor. Percebe como isso é interessante? Só que é um feitiço que vira contra o feiticeiro. Porque a pior sensação é a da ansiedade. É muito pior do que aquele núcleo de dor. É muito pior. A ansiedade já é o medo do medo, gente. Já é o medo de tudo aquilo que você criou dentro de você. E aí você fica numa tensão constante que é horrorosa, mas que garante que você não vai cair. Quer dizer, garante entre aspas, porque tem uma hora que você acaba caindo, porque você não aguenta, né? Porque é muito difícil, né? E aí, em paralelo a isso, Lígia, Duda, e aí em paralelo, Alê,
Sandra, Raquel, Bruno, Agni, beijo, gente. E aí, em paralelo a isso, o corpo, ele ganha uma automação. Ele ganha um mecanismo automático para responder ao que você deseja. Então você acaba contando com essa ansiedade, você acaba viciando nela, você acaba desejando ela e constantemente pedindo por ela sem saber. Por que você está pedindo por ela? Porque você está tentando se proteger daquelas camadas todas que você criou. Só que a coisa começa a ficar automática, você não está olhando, está tudo no inconsciente, entendeu? Então fica automático e a vida vai ficando um pesadelo, porque a ansiedade, ela vira aquela bola de neve em cima daquelas camadas, ela vai aumentando, e ela pode virar uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico é a ansiedade da ansiedade da ansiedade do medo, tá? Ela é o medo do medo do medo do medo. Pensa nisso que eu tô te falando. A ansiedade é o medo de sentir medo. É o medo de sentir dor, é o medo de sentir alguma coisa, mas ela por si só é o pior dos sentimentos, né? E o corpo acaba também se acostumando a isso automaticamente. Aí, normalmente, qual é a solução que as pessoas tendem a dar? Elas voltam para a camada inicial do amortecimento. É tanta ansiedade que elas não aguentam, aí elas voltam para a camada do amortecimento. Por isso que é uma bola de neve que vai aumentando. Você começou com uma dor e entrou no amortecimento, parou na ansiedade e voltou para o amortecimento. Que eu compreendo, porque é tão difícil sustentar essa tensão da ansiedade que o amortecimento realmente ajuda, eu compreendo, né? Quais são os amortecimentos mais comuns? Comida, bebida, trabalho excessivo, compulsão de trabalho, workaholic, qualquer compulsão, né? Drogas, né? Porque você não aguenta, né? Então, nessa hora, gente, a gente precisa dar 2 passos para trás, precisa respirar fundo e precisa ter uma certa paciência e perseverança para começar a penetrar nessas camadas para de fato poder chegar nesse núcleo, tá? Espero que não esteja falhando aí, porque a minha conexão tá um pouco estranha aqui. Ou seja, o que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que para você se livrar dessa camada externa, que é a ansiedade, você vai ter que mergulhar nos núcleos, nas camadas, para chegar no núcleo. Você vai ter que olhar essa história, né? Então você vai mergulhar, por exemplo, em terapia, você vai mergulhar, por exemplo, na dor que você sentiu ao ver seus pais passando necessidade financeira. Você vai entrar no medo que você sentiu ao ver seus pais, na insegurança que você sentiu, nas crenças que você desenvolveu ao, por exemplo, ver seus pais passando necessidade financeira. Você vai ter que entrar nisso. Gente, se vocês puderem só me dar alguém me dizer que a conexão tá indo bem, porque enquanto eu tô falando... Oi, Tia Mimei! Enquanto eu tô falando, a minha conexão não tá excelente. Então, se alguém só puder dizer pra mim que tá me ouvindo bem, eu agradeço muito, tá? Então... você vai precisar entrar nesse núcleo, vai precisar olhar para esse núcleo. Que bom, obrigada, gente. Vai precisar destrinchar esse núcleo, e lembrando que são vários núcleos, não é um só, né? Apesar de que tem um grande núcleo, tem uma grande dor normalmente, tá? Para você poder cuidar dessa dor, para você poder passar metiolate, para você poder botar band-aid, para você poder dar beijinho. Você não pode abandonar a sua história, você tá aqui para isso. Essa é a sua missão. Você não quer tanto saber qual é o seu propósito? Esse é o seu propósito. O seu propósito é cuidar desses núcleos. Porque quando você vai adentrando essas camadas e chega nesse núcleo, e você abre esse núcleo, você começa a amar partes suas que foram abandonadas por você. E mais do que isso, você ganha muita energia vital, porque o núcleo guarda muita energia. Tem muita energia sua presa nesses núcleos de dor. E quando você chega nesse núcleo e abre esse núcleo,
sai um chafariz de energia para a vida, porque estava preso na dor e vira vida, e vira novidade, e vira criatividade, e vira tesão, e vira amor, sabe? E lógico que quando você entra nesse núcleo de dor, não é imediatamente que essa dor é sanada. O chafariz de energia é imediatamente sim, viu? Vários. Mas a sanação daquele núcleo, claro que vai demorar um tempo. Às vezes demora uma vida inteira. Porque machucou muito, né? E aí o caminho é sempre... O primeiro é conhecer. Quais são as minhas dores? Quais são os meus traumas? Né? O primeiro é conhecer. Depois é entender. Entender o que estava acontecendo em volta disso. Entender qual foi a causa disso, né? O que realmente aconteceu? Por que aconteceu? O que estava acontecendo com as pessoas que estavam envolvidas nisso? Entender, né? Depois é perdoar. É perdoar. É conseguir abrir o coração para ter a compaixão de aceitar aquilo com o perdão, né? Com o perdão vem a aceitação, né? Depois da aceitação vem a gratidão. A gratidão porque você percebeu que você cresceu com aquilo. Você viu que a sua alma está mais rica por causa daquilo. Esses são os estágios da cura, né? Conhecer, entender, aceitar, perdoar e agradecer, tá? Então, como é que você vai agradecer? Como é que você vai colher os frutos do aprendizado se você trancou aquela questão tão séria na sua vida há tanto tempo atrás? Gente, trauma significa que tem coisa ali para você aprender. Porque através das leis universais, que é a lei da ação e reação, tem alguma coisa acontecendo com você porque tem alguma coisa para você aprender, né? Então, se você tranca aquele trauma nessas camadas todas e ainda desenvolve a ansiedade, você não evolui a partir daquele lugar que é o lugar onde você vai ter que evoluir. Lógico que não é fácil, porque se fosse fácil a gente não estaria como a gente está. Mas por isso que existe o amor. O amor existe para isso, né? Eu sou uma eterna estudante de psicanálise e a minha professora fala que a psicanálise, na verdade, é baseada no amor. A cura do paciente vem porque o analista ama aquele paciente. É tão bonito isso e é tão verdadeiro. Você sente amor por aquelas pessoas, sabe? E você tá de mão dadas com elas para sempre, como elas também estão de mão dadas com você, porque elas também estão curando você, né? Então não é fácil não, mas o ingrediente do amor garante a rede de proteção, né, gente? E aí, quando você começa a entrar nesse núcleo, o que vai acontecer com você? Você não vai precisar, por exemplo, da compulsão, porque você não vai mais precisar fugir do núcleo. Então você não vai ter necessidades de gula, por exemplo, de gula de comida, como você tinha antes, porque você já começa a estar preenchido com essa energia que estava estagnada aqui dentro. Então a gula, por exemplo, começa a desaparecer porque você não tem um buraco mais. Você está preenchendo esse buraco com a verdade da sua vida. Aí, por exemplo, a outra camada que eu tinha inventado aqui, a primeira era do amortecimento, né, da compulsão. Aí a segunda camada era da mentira, né? Que a pessoa começa a mentir para ela própria, por exemplo, dizendo que aquela história não é nada demais. Essa pessoa não vai precisar mais mentir. Ela vai estar encarando a verdade. Não tem liberdade maior do que encarar a verdade. Claro, com amor, né? Com ajuda, com amor, com amparo, né? Mas não tem liberdade maior do que a verdade. Então essa pessoa já não precisa mais da camada da mentira, né? Aí a outra camada era a camada do orgulho. Não, eu sou ótima, eu não tenho problema com isso, eu tô super bem resolvida. Ela não precisa mais se basear nisso. Ela tá aberta a não estar bem resolvida. Ela tá aberta a ter humildade, que é o oposto de arrogância. Que quando eu falei em orgulho, eu falei de arrogância. Ela já desenvolveu a humildade. Porque para entrar nesse núcleo de dor aqui, tem que ter muita humildade. Muita humildade. Ela já desenvolveu a humildade, ela não precisa mais do orgulho. E aí ela não precisa do medo. Por quê? Porque ela já está encarando. Ela até fica com medo, sabe, gente? Porque é difícil encarar um núcleo de dor sem medo. Você continua com medo até você curar, né? Ou até você se acostumar. Mas você não precisa da ansiedade, que é o medo de sentir o medo, que é o medo de descobrirem do seu orgulho, que é o medo de descobrirem a sua mentira, que é o medo de você perder a compulsão e nunca mais preencher. A ansiedade é o medo do medo. Você já não precisa mais dela quando você está no núcleo, né? Agora, logicamente,
isso não é tão simples, né, de fazer isso da noite pro dia, porque o corpo já tá viciado na ansiedade e você já foi tomado pela ansiedade, a bola de neve já cresceu tanto que você não vai apertar um botão e explodir aquela bolha e a ansiedade foi embora e eu cheguei no meu núcleo. Não é tão simples assim, né? Então, de fato, uma pessoa que está sofrendo de ansiedade crônica, ou nem está sofrendo de ansiedade crônica, mas percebe que a ansiedade é uma constância na vida dela, é uma pessoa que vai precisar de uma certa ajuda, às vezes até tem que tomar um remédio mesmo, né? Um remédio alopático, né? Mas a meditação realmente ela é o caminho para a cura da ansiedade, isso sem dúvida nenhuma. A meditação ela é o remédio mais eficiente para a ansiedade por uma simples razão. E assim, nesse caso seria mesmo uma meditação de silêncio, né? Que não é a meditação que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai fazer uma meditação de visualização, porque é a minha especialidade, com leitura diária, a minha especialidade é visualização, né? Colocar imagem em ação, trabalhar com a imaginação. Mas o grande remédio da ansiedade é a meditação do silêncio mesmo, que é o foco no vazio, né? Que é você ir treinando o cérebro a não ficar num pensamento, porque o cérebro também fica nos pensamentos compulsivos, né? E quando você medita focando no vazio, você tá no espaço entre os pensamentos, né? Então os pensamentos vêm, mas você não se atrela a eles. E eles continuam vindo e você não se atrela a eles. E eles continuam vindo e você não se atrela a eles. Depois de um certo costume, os pensamentos já não vêm mais e você foca nesse vazio, né? Então o grande professor, um grande professor disso é o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora e escreveu vários outros livros. O Eckhart Tolle ensina muito sobre meditação, tá? Aí o que acontece quando você está nesse estado meditativo do vazio? O que acontece, isso falando leigamente, porque eu não sou cientista, um grande neurologista, que na verdade ele nem é neurologista, não, ele é, não me lembro a profissão do Joe Vitale. O Joe Vitale é um americano muito famoso que estuda o cérebro, tá? Ele estuda o cérebro e ele explica tudo de uma maneira que dá para entender bem, né? Então o que ele explica? Ele explica que quando você está nesse estado meditativo, a sua glândula pituitária, não, a sua glândula pineal, ela é ativada. E quando sua glândula pineal é ativada, tem alguma coisa que acontece no corpo que solta vários hormônios da felicidade, tá? E esse é o antídoto eu expliquei de maneira bem leiga, né? É bom estudar o Joe Vitale para isso. Mas então esse é o antídoto da ansiedade. Então, às vezes você tá tão tomado pela bola de neve da ansiedade que você nem consegue chegar naquele núcleo que eu expliquei. Então você vai precisar primeiro de um remédio, né? De preferência um remédio que não seja alopático. A meditação é o melhor remédio. Gente, é isso, assim. É isso que eu queria compartilhar de conhecimento desse tema tão especial chamado ansiedade. Eu tô, como eu já falei aqui, tem um curso chamado Caminho da Essência que eu vou lançar em breve, que vai cuidar da nossa conexão com a nossa essência. E para lançar esse curso, eu vou dar um curso gratuito, como eu sempre dou, que vai se chamar... não tô me lembrando o nome que eu dei, mas era algo como... Por que me perdi da minha essência? Vão ser 2 cursos gratuitos. Um vai se chamar Minha Vibração Essencial e outro vai se chamar Por que me perdi da minha essência? Uma coisa assim. E nesse primeiro curso, Minha Vibração Essencial, a gente vai estudar um pouquinho da ansiedade, tá? Porque ela é um dos fatores que atrapalham a gente para chegar na liberdade de viver quem somos, né? E aí eu queria que vocês me mandassem aqui algumas perguntas, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar numa meditação, né? Eu vou fechar a live com uma meditação. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de perguntas. E entrou aqui a Bruna, minha irmã, e entrou aqui a Celeste, minha BFF. Então, a minha irmã tá contando que a filha dela de 12 anos estava num momento de muita ansiedade. E ela ouviu uma meditação de 6 minutos que eu preparei para ela, e ela voltou para a sala, e elas estavam assistindo a um jogo de futebol. Peraí que travou aqui, eu não tô conseguindo ler o resto. E ela simplesmente deitou no sofá, fechou os olhos e dormiu. Olha que legal. Então, na verdade, eu tava esperando a minha irmã aparecer aqui, eu não sabia se ela ia aparecer, eu também não sabia se eu podia falar isso ou não, mas a verdade é que eu decidi dar essa live, até me emociono. Porque
quando uma adolescente de 12 anos da minha família se vê na ansiedade, me faz perceber o quanto esse é um mecanismo presente dentro das famílias mais próximas para as pessoas lidarem com o medo. Então, uma menina de 12 anos que está na ansiedade, ela está com medo. Ela está com medo de que determinadas coisas aconteçam. E ela desenvolve o mecanismo da ansiedade porque o mecanismo da ansiedade faz ela ficar atenta o tempo todo sobre cada detalhe e cada ângulo que ela tem que tomar cuidado. Isso é um problema. Por quê? Porque a gente tem que preparar as crianças para aguentarem, sustentarem uma certa camada de tensão, de dor, né? Que normalmente na adolescência é a dor da rejeição, é a dor da crítica, é a dor da humilhação, né? Então, quanto mais a gente puder ensinar para os nossos filhos a sustentarem a dor, por mais ruim que ela seja, e eu não estou falando que a gente... Claro que a gente vai ensinar esses adolescentes a se defenderem, mas eles precisam aguentar, porque eles vão atravessar aquela dor. E quando eles atravessarem aquela dor e chegarem do outro lado da dor, eles vão ver que aquela dor não matou eles. Se eles não atravessam aquela dor e ficam tentando só sustentar estratégias para nunca entrar naquela dor, eles vão a vida inteira evitar entrar em todos os lugares que a vida está mandando eles entrarem. Então, infelizmente, a vida às vezes gera muitas tensões, né? Então, uma adolescente que provavelmente está vivendo algum tipo de humilhação, ou rejeição, ou crítica, ou insegurança, ela vai ter que aprender a aguentar isso. Então, os adultos, né? Não é fácil, se fosse fácil a gente não viveria esse problema com os adolescentes hoje, mas os adultos tendem a também não conseguir sustentar essa dor, tendem a também fugir, tendem a também não aguentar porque acha que parece que vai morrer, né? Então a gente também tem que aprender para os nossos filhos aprenderem, né? Não é uma tarefa fácil. Eu sou mãe, né? Meu filho tem 9 anos, vai fazer 10 anos, e é difícil para mim sustentar a dor de ver o meu filho em dor. É bem difícil, né? Então, juntos, de mãos dadas, a gente precisa se trabalhar para aguentar isso o máximo possível. Porque quando eu não aguento a dor do meu filho, na verdade eu não estou aguentando a minha própria dor, gente. Eu estou identificada com a dor dele, achando que é a mesma dor que eu tenho. A criança não tem a mesma dor que a gente tem, né? Então vamos lá. A Celeste, minha amor da minha vida, pergunta: por que Me Perdi da Minha Essência vai com uma música sua? Você tem uma música disso, né, Zélis? Não tô me lembrando. Depois faz um story aí com a sua música, Zélis, pra gente publicar pra todo mundo triste conhecer a sua música. Tem umas músicas que são muito melancólicas. Jojo, boa noite, meu amor. Tô procurando aqui perguntas, gente, e aí a gente vai para aprender a lidar com a dor e a meditação ajuda. É isso mesmo. Então, acho que não vieram perguntas. Muito bem. Então, se não vieram perguntas, a gente vai passar aqui para a nossa meditação. Então, agora eu vou guiar vocês numa meditação de visualização, tá? O começo da meditação, dessas meditações que eu sempre tenho dado aqui, é sempre um começo de enraizamento e sol dourado, tá? Então, para você fazer qualquer tipo de trabalho energético, para você lidar com a energia, você tem que estar com um fio terra, sabe? Que nem o fio terra da eletricidade, porque ele equilibra as energias. Então, esse fio terra a gente sempre cria com um tronco de árvore, né? E o sol dourado, que representa o Ser Supremo, ele está sempre preenchendo a sua aura, preenchendo a sua energia de luz dourada, porque a luz dourada é uma luz de altíssima vibração. E quando você visualiza seu corpo em dourado e visualiza sua aura em dourado, você está trabalhando na sua energia para elevar a sua vibração, tá? Então a gente sempre começa a meditação assim. Mas depois eu vou guiar vocês para uns outros detalhes de visualização que vão ajudar vocês na ansiedade. Se vocês quiserem, vocês podem pegar o celular de vocês agora e gravar rapidinho, que aí vocês já vão ter essa meditação gravada. Senão vocês podem voltar aqui no Instagram, porque vai ficar gravado, para poder fazer essa visualização que vai ser importante, tá bom? Então vamos lá, todo mundo fechando os olhos. O ideal é você sentar numa postura ereta, ou pode ficar deitado também, só que é importante não dormir, né? Então você vai fechar os olhos. E a gente vai fazer só um pouquinho de silêncio. E eu já inicio a guiança.
Primeiro você vai fazer 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E quando você inspirar pelo nariz, você vai levar o ar em lugares onde o seu corpo normalmente não recebe oxigênio. E quando você expirar pela boca, você vai soltar qualquer tensão. Você vai imaginar a tensão saindo pela boca, ok? 3 vezes no seu ritmo. Inspira bem devagar pelo nariz. Expira pela boca, soltando um som. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Muito bem. Você vai se conectar com a base do seu períneo no seu primeiro chakra. E a partir da base do seu períneo, você vai criar um cordão de enraizamento que pode ser um tronco de uma árvore. Então imagina saindo da base do seu períneo um tronco de uma árvore que é fincado no solo, lá no chão, lá na terra. Então um tronco de uma árvore que conecta você com a terra. Imagina. A linguagem da imaginação, imagem em ação, é a linguagem energética. Você está trabalhando na sua energia com a sua imaginação. Esse tronco dessa árvore agora vai adentrar na terra e vai espalhar raízes pela terra. Você agora está enraizado e conectado com o seu fio terra. Respira. Esse tronco, lá na terra, lá no centro da terra, tem uma força que suga para fora de você, através do seu tronco e através das suas raízes, suga para fora de você qualquer energia negativa sua. A terra suga para ela, porque a terra transmuta e tudo vira adubo. Então você tem algo sugando as suas energias densas aí pelo seu tronco. Sente isso acontecendo e libera. Se abre para liberar essas energias densas. Sente a terra sugando para fora de você essas energias densas. E aí você vai imaginar em cima da sua cabeça um grande sol dourado. E esse sol dourado, ele representa o Ser Supremo. Deus, a divindade, a deusa. E esse sol dourado vai chover luz dourada dentro de você. Chovendo luz dourada dentro de você, preenchendo você de dourado. Você visualiza sua cabeça em dourado, sua testa em dourado, seu pescoço em dourado, seus ombros em dourado, seu peito em dourado, seu estômago em dourado, sua parte do segundo chakra no umbigo em dourado, toda a base do seu períneo em dourado, as pernas, os pés, os braços, as mãos em dourado. Respira. Agora você vai sentir o seu corpo, ainda de olhos fechados. Entre em contato com o seu corpo e tenta verificar aonde tem uma tensão nesse exato momento. Pode ser em mais de um lugar. Onde é que está tenso no seu corpo? Você vai inspirar pelo nariz e vai jogar ar nessas tensões. E quando você expirar pela boca, você vai soltar essas tensões. 3 vezes. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Essas respirações são muito importantes para a ansiedade.
Muito bem, você agora vai escolher um lugar do seu corpo aonde você acha que mora, principalmente onde mora a sua ansiedade. A ansiedade tende a morar no plexo solar, que é onde está o estômago, no coração, que é o chakra cardíaco, na garganta, que é o quinto chakra, ou na cabeça, ou no primeiro chakra também pode ser. Ou seja, a ansiedade pode estar em muitos lugares. Observa no seu corpo aonde você mais carrega a ansiedade. Tem muita chance de ser no estômago, que é o plexo solar. Eu quero que você sinta a ansiedade, mas com muita calma e serenidade, você vai sentir de uma maneira desatachada, de uma maneira não identificada, como se você fosse um observador dessa ansiedade que está dentro de você. Ou seja, você se mantém calmo e mantém uma parte sua sentindo essa ansiedade, enquanto outra parte sua está só observando. Sente. Só sente. Muito bem. Você agora vai imaginar, você vai usar a imaginação e você vai imaginar na sua frente, a mais ou menos 1,20 m da sua frente, ou seja, fora da sua aura, uma bola de cristal flutuando na sua frente. Imagina. Tem uma bola de cristal na sua frente, só imagina. Tenta visualizar essa bola com a sua imaginação. Essa bola, ela funciona como um aspirador ou como um imã. E ela vai aspirar para fora desse lugar que está a sua ansiedade, ela vai aspirar para fora de você essa ansiedade e essa ansiedade vai ficar dentro da sua bola de cristal. Imagina. Imagina essa bola de cristal sugando para fora de você a sua ansiedade. Respira fundo. E agora olha para dentro dessa bola de cristal e observa uma imagem que essa bola de cristal vai mostrar para você, que vai te dar alguma informação sobre essa ansiedade. Muita calma nessa hora, você simplesmente relaxa e observa a sua bola de cristal na sua frente e vê se você consegue ver alguma imagem dentro dela que vai te trazer alguma informação sobre a ansiedade. Qualquer informação. Tem uma cena acontecendo. Observa a cena e se pergunta: o que é que isso tem a ver com a ansiedade? Ok? Isso aqui é só você se abrindo para entrar em contato. Agora a sua bola de cristal vai ficar mais forte, mais poderosa, mais ativada e ela vai sugar para fora de você mais e mais e mais da sua ansiedade. Ela vai limpar a sua energia, ela vai tirar a ansiedade. Então ela vai sugar para fora de você a ansiedade. Ativa ela e deixa ela limpar. Limpa, 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 limpa. Mais um pouco. Mais um pouco. E mais um pouquinho. Respira fundo. E agora, essa bola de cristal, você vai imaginar ela sendo jogada para muito longe. E lá longe ela vai implodir e vai virar energia. Então joga essa bola de cristal que está contendo a energia da sua ansiedade lá para longe e explode ela. E a sua ansiedade agora está sendo transmutada. Agora, você vai se conectar novamente com esse sol dourado que está em cima da sua cabeça. A diferença é que agora você vai escrever o seu nome nesse sol. Imagina esse sol com o seu nome escrito nele.
E agora, mais uma vez, se banha de dourado, deixa esse sol chover dourado para dentro de você, só que agora está chovendo com a sua energia da maior vibração, com a sua divindade. A sua divindade está entrando no seu corpo. E você vai até aquele espaço que estava segurando a sua ansiedade dentro de você e você vai preencher aquele espaço todo de dourado. E agora você também vai preencher esse espaço que estava segurando a sua ansiedade de rosa. Rosa claro, rosa pastel, que é o amor incondicional. Então você está preenchendo o espaço que você limpou a ansiedade, você não pode deixar esse espaço vazio. Você está preenchendo ele com a sua energia divina, da sua essência e com a energia do amor incondicional. Continua se banhando de dourado. Mais um pouquinho. E agora eu quero que você pare de imaginar tudo e fique somente em silêncio, sentindo a sua energia, num silêncio total. Sente o seu corpo em dourado, sente a sua energia em dourado. E agora sente a conexão com o divino. Essa é a verdade. Para fechar, você só vai dar uma boa espreguiçada. E que todos tenham uma noite muito em paz e muito amorosa e sem ansiedade. E eu peço que repitam essa meditação diariamente, sempre que precisarem, sempre que desejarem. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Peço mais uma vez que recomendem essa live, que comentem, que dêem um like. E a gente vai se ver em breve, quando eu voltar de viagem, quando eu voltar das minhas férias merecidas. Carmen, minha querida, te amo muito. Cata, obrigada. Mamãe, obrigada. Um beijo a todos vocês. Tieneida. E até a próxima. Uma excelente noite para vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.